Fala pessoal, André Nave, diretor da Bioflora. Estou aqui com vocês hoje para desenvolver um outro assunto, que é a fertilização das espécies florestais que a gente está implantando aqui num projeto de restauração na Amazônia. E vamos falar um pouquinho aí de como é que a gente faz isso. Só que antes disso, já dá um joinha aqui no vídeo, faça a sua inscrição e se você quiser receber essa notificação semanalmente, clica no sininho, tá? Isso é bastante importante para a gente crescer o canal. Bom, vamos lá. Essa é uma situação de solo extremamente pobre, né? Todo esse solo foi revolvido durante muito tempo e acabou se perdendo aí as camadas mais férteis desse solo, perdeu a fertilidade, é um solo pobre. Então a gente vai fazer duas adubações aqui separadas, uma que é de macronutrientes, o NPK, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, e uma outra que é de micronutrientes, usando um adubo, um fertilizante chamado FTE-BR12. Tá? Antes disso, né, isso aqui já foi feito uma calagem fornecendo cálcio e magnésio, que são dois adubos também bastante importantes para as plantas, e não contém aqui nesses dois que nós estamos falando. Bom, o que é importante a gente falar aqui, né, durante muito tempo os adubos eles eram misturados dentro do berço, né? Então se fazia lá o berço, preparava o berço, né? Ou cova, né? Como a gente falava antes, eram misturados e esse adubo, uma boa parte dele se perdia por principalmente o fósforo, tá? Que o fósforo acabava se fixando aí a argila do solo, a outros componentes, se perdia. Ou, né, num segundo momento, esse adubo também era colocado no fundo do berço, né? Ou no fundo da cova, e a raiz da planta demorava muito tempo para chegar até lá e começar a absorver esse fósforo. Tá? Então hoje, qual que é a técnica indicada? Nós fazemos covetas laterais, cerca de 10 centímetros da planta, né? Então mais ou menos essa distância que foi colocada aqui, e a gente coloca esse adubo em 2 ou 3 covetas laterais. Tá? Então a planta ela tem ainda um espaço, né? Se caso você salinizar muito o solo aonde for colocado esse adubo, ela ainda tem espaço para que as raízes possam se deslocar, se desenvolver e crescer. Tá? Então é uma operação relativamente fácil, mas tem alguns detalhes. Por exemplo, se a gente colocar esse adubo muito no pé da planta, aqui muito próximo, você pode queimar as raízes. Se colocar muito longe, ela vai demorar muito a ter acesso a esse adubo e você vai acabar favorecendo as plantas invasoras que estão ao redor. Tá? Então o ideal, lembrem, é sempre essa distância, aproximadamente 10 centímetros, mais ou menos 10 centímetros de profundidade também, e depois a gente enterra esse adubo. Uma coisa que vale chamar a atenção é que lá no começo do seu projeto, você vai fazer uma análise desse solo e vai definir quais são e quanto, né, você vai colocar de nutriente. Então não basta só a gente ir lá onde vende adubo, né, na cooperativa, ir lá, pega um saco de adubo e sai colocando aqui. Não, a gente tem que saber o que está colocando, precisa saber o que falta no solo e depois definir as quantidades que a gente vai colocar. Tá? Então, para vocês só terem uma ideia, né? Aqui a gente vai começar com o NPK 4,14,8. Esse foi o adubo definido, né? Essa formulação foi definida para essa área aqui. Então nós vamos colocar esse 4,14,8 dividindo ele em 2 porções, tá? Uma em cada lado da planta. Tá? Aí a gente vem e enterra esse adubo, ok? Faz a cobertura desse adubo. E no caso dessa área aqui, como falta muito micronutrientes, o que nós vamos fazer? Nós vamos complementar, né, com o adubo que eu já falei para vocês, que é o FTE BR12 50 gramas, tá? Então a gente tem esses copinhos, né, que são na verdade o que a gente chama de dosadores. Então o que a gente faz? A gente calcula a quantidade em gramas, vai lá no laboratório, pega uma balancinha de precisão e faz um corte, né? Isso aqui era uma garrafinha de água, faz um corte exatamente aonde dá a quantidade de adubo que você precisa. No nosso caso aqui foi 150 gramas e aqui 50 gramas, tá? Então a gente faz isso, depois vem para o campo, faz essas covetinhas, distribui adubo, tampa essas covetinhas, né? E aí é só aguardar a planta crescer.